Oiê! Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Zumbo Just Desserts, que estreou na Netflix sexta-feira, e eu maratonei e tô aqui pra fazer vídeo pra vocês hoje. A série se passa dentro de uma fábrica de sobremesas e é como se fosse Alice nos Países das Maravilhas misturado com a fábrica de chocolates, e é tudo muito lindo, muito legal, e a segunda temporada tá ainda melhor. São 10 confeiteiros competindo todos os episódios pelo prêmio final de $100 mil e, claro, o título de campeão de Zumbo Just Desserts. O episódio começa sempre com uma prova temática e aí os dois piores vão pro desafio do Zumbo, que normalmente eles têm que replicar uma sobremesa já feita pelo Adriano Zumbo, que é o principal da série. Nessa segunda temporada eu achei que eles fizeram uma ótima seleção dos 10 confeiteiros e são eles. Vamos lá. Pearly, Zach, Kylie, Jeff, Catherine, Christy, Megan, Rachel, Simon e Kimberly. Já na primeira prova, eles fazem a prova do segredo, da surpresa, que eles têm que fazer uma sobremesa que tem alguma coisa surpreendente, ou que quebre, ou que apareça. E todos eles mandam muito bem, apesar de ser a primeira prova, tu já vê potencial em todos eles. No segundo episódio, eles já fazem uma das coisas mais difíceis, que é fazer aquelas torres comestíveis, e eles pedem de torres de 60 centímetros. Então, teve torre de tudo quanto foi jeito, de bolo, de macarrão, de açúcar, de chocolate, teve de tudo. No terceiro episódio eles tiveram que criar sorvetes, sundaes, e foi um show de sabores para todos os lados. Teve coisas surpreendentes, teve sorbet, teve sorvete, teve de tudo quanto foi jeito. A Catherine ganhou e ela é uma coreana que, ó, tem que ficar de olho, porque essa menina, ela já começou dizendo no depoimento dela que ela era campeã de natação, passou no teste de não sei o que em primeiro lugar, que, né? Coreanos. O quarto episódio pra mim foi o melhor, porque eles pediram coisas de outro mundo, do espaço, alienígena, foi muito demais. Eles tinham 3 horas pra fazer qualquer sobremesa que fosse de outro mundo. O Simon se destacou muito nessa prova porque ele fez um OVNI e que ficou muito lindo. As cores ficaram lindas, a sobremesa no prato ficou linda. E mais ainda, tanto a Rachel quanto o Adriano adoraram a sobremesa dos sabores. Então, sério, ficou muito fantástico e ele se destacou muito nesse episódio. Nessa prova, o Jeff já começa a botar muitos sabores nas sobremesas dele. Ele já começa a comentar, tem muita coisa. Porque realmente ele começa a botar, tipo, pistache daqui, macadâmia de lá, e aí café do outro lado, sei lá, não lembro. Mas, tipo, ele começa a misturar muitos sabores. Daí ele já, no quarto episódio, ele já começa a avisar, tipo, ó, muita coisa junto. O Zach nesse conseguiu fazer um cérebro saindo uns vermes e tal. Ficou até bonito, mas, tipo, não ficou uma sobremesa refinada. Aí foi isso que eles reclamaram e acho que foi por isso que ele não ganhou. Quem ganhou desse dia foi o Simon. O episódio 5 também tá entre meus episódios favoritos, porque eles tiveram que fazer coisas pra crianças, bolo encantado, pra uma festa infantil. Foi muito legal. E teve até crianças pra julgar depois. Ai, foi muito legal. Nesse dia eles tiveram 3 horas e meia pra criar qualquer bolo que fosse infantil, encantado e que tivesse sabor, que as crianças fossem gostar também. Logo aí o Jeff errou, porque foi o único que fez um sabor um pouco mais adulto, porque as crianças dele gostavam de frutas e tal, e aí ele não deu muito bem. A Rachel e o Simon foram os que mais acertaram no bolo, porque foram os mais coloridos e os que mais encantaram as crianças. A Rachel conseguiu fazer um bichinho que ele era todo colorido e a barriga dele tu ainda abria, quebrava e ele ainda tinha um monte de confete dentro, as crianças adoraram. No do Simon, que foi um castelo colorido, todo completo, ele fez todos os detalhes, janela, porta, ficou muito, muito legal. E nesse, tadinho, eles têm que equilibrar o tal do quadrado, o Zach consegue equilibrar e quase na hora de servir ele desaba assim, daí fica metade fora assim do prato, metade ali. Deu muita pena, mas acontece, né? Nesse dia também é muito engraçado, porque o desafio do Zumbo é a frutina, que eles chamam. E daí, porque é sempre uma coisa muito complexa, refinada e tal. E aí quando aparece assim, ele tem várias camadas, como sempre, glaçagens e cremes e mousses e pão de ló de não sei o que lá. Esse fica muito engraçado, porque é uma cabeça amarela com uma tiara de frutas, assim. Vou botar aqui pra vocês. Nenhum dos dois foi muito bem, porque normalmente no desafio do Zumba eles fazem a pontuação, e aí foi tipo 6, 7, 7, 7, então, né? Mas tudo certo.
No sexto episódio eles já começam a fazer umas coisas diferentes, apontando que vai ter surpresas durante a série ainda. Começa que eles vão pontuar já na primeira prova, que normalmente não tem pontuação. E logo no início já aparece um botão dourado lá na frente, eles já ficam se questionando pra que é, o que vai acontecer e tal. Pra clicar no botão dourado, tu precisa terminar a primeira prova e daí tu ganha vantagem de 2 pontos a mais que os teus concorrentes. Nesse dia o Jeff que consegue 2 pontos e ele se safa por pouco do desafio do Zumbo. Quem ganhou a prova foi o Simon e as pioras são a Rachel e a Kylie. Ele parte por um pão de ló do mesmo sabor de limão e tomilho. Tem um mousse de café com aquele maple syrup que eles usam bastante lá nos Estados Unidos, que parece gostoso também, apesar de eu não gostar de café. Tem ganache de limão com tomilho. Tem caramelo salgado. E por cima de tudo isso ainda tem um relógio de chocolate que eles têm que fazer todos os detalhes de ponteiro e etc. Não foi fácil. No episódio 7 eles já fazem a noite do terror e começa a aparecer uma grande casa da família Addams e fica muito legal. A Catherine ganha porque ela sabe muito combinar os sabores e ela fez uma maçã envenenada que na hora que batia nela e quebrava, caía todo o veneno, assim, ficou muito legal. A ideia ficou muito legal. Ela fez uma árvore em volta também ficou bem bonito. No episódio 7, pela primeira vez, eles colocaram 3 pessoas no desafio do Zumbo e acabou indo o Jeff, o Simon e a Kylie. Nesse dia, a Kylie foi embora e o Simon acabou tirando a maior nota da temporada até o momento. Já no episódio 8, que é o top 3, eles resolvem fazer o contrário. Em vez de fazer eliminação, eles vão fazer um desafio para quem vai ganhar um lugar na final e o tal do Golden Ticket que eles colocam lá. Ficou muito maneiro. Maneiro. Tá na festa. Não falo maneiro da 20 anos. Nesse dia o desafio é sobre espelho, fumaça, mágica. Fica tudo meio místico, bem legal. O Jeff nesse dia fez a melhor sobremesa dele da temporada. A Catherine infelizmente não deu certo nem o espelho e nem a fumaça dela, e daí eles não gostaram muito. O Simon nesse dia, quando eu tava quase começando a torcer pra ele colocou gorgonzola na sobremesa dele. A Rachel adorou, mas o Adriano Zumbo achou muito forte, porque realmente esse queijo maldito domina todo o sabor de qualquer coisa que ele entra. E no fim, o Simon não disputou o Golden Ticket. Quem foi disputar foi o Jeff e a Catherine. E eu adorei essa prova porque do nada aparece uma churrasqueira. E aí ele abre a churrasqueira e aparece várias coisas realmente de churrasqueira. Tinha uma coxa de frango, um milho, um tomate. Tudo isso dentro da churrasqueira e muito real. Só que tudo dentro era cheio de camadas e era uma sobremesa, um gel, um mousse, um pão de ló. Aquela mistureba toda que o Adriano Zumbo adora e sempre fica... Não sei, todo mundo fala que as combinações é tudo... Nesse dia, a Catherine pega o posto de nota mais alta e deixa o Jeff para disputar a segunda vaga da final com o Simon. Para disputar a segunda vaga da final, eles fizeram uma prova que chamava Jardim Secreto, que eles tinham que se inspirar em floresta, flores, coisas botânicas. O Simon partiu logo para usar o verde e aí ele usou o pistache, a framboesa e um pouco de chocolate. O Zumbo e a Rachel acharam um pouco simples, mas estava tudo tão gostoso que não deu pra resistir e eles deram nota alta pra ele. Já o Jeff fez uma mistura de pêssego, amora, alecrim e eles falaram que parecia que tinha 3 sobremesas em uma de tanta mistura de sabores. Não que tava ruim, tava bem gostoso, mas que era muita informação. Para disputar a vaga da final, eles iam ter que concluir os 2 desafios, tanto a prova quanto o desafio do Zumbo, para depois no final tomarem nota dos 2 desafios e aí sim ver quem que ia pra final junto com a Catherine. Pro desafio do Zumbo, ele pediu o jardim vertical, que ele era todo verde dentro de um vaso de vidro e ele ficou muito lindo. E a combinação de sabores nesse dia, acho que eles tinham umas 40 preparações assim, ó, fácil. Era sorvete de pimenta com gengibre, sorbet de yuzu com abacaxi, geleia de yuzu com abacaxi, caramelo de eucalipto, pão de ló cítrico, ganache e ainda aquela glaçagem verde por cima que eles tinham que acertar. E ainda do lado de fora tinha um merengue de pepino, pepino compressado, sério, era muita coisa. E mesmo assim ele consegue fazer tudo que seja harmonioso. Enfim, nesse dia o Simon foi pra final e foi muito emocionante.
No episódio final eles já estão com roupas douradas e tudo mais chique. Aparece os participantes que estavam antes, que já tinham sido eliminados. Aparece a família das pessoas que estão na final. E ficou tudo muito fofo, porque veio a família da coreana, que eles são todos muito mais quietinhos e acatados e muito orgulhosos dela. Foi muito bonito de ver. E o Simon veio a mulher e as 3 filhas, eles ficam o tempo inteiro incentivando ele, dizendo o quanto ele é demais, o quanto ele é um pai incrível, e ficou muito legal. No episódio final, eles vão fazer que nem o outro. Eles vão realizar as 2 provas, tanto a prova dos sabores quanto o desafio do Zumbo, e no final receber uma pontuação total sobre ela, e aí sim saber quem é o campeão. Nesse dia eles resolvem inverter, acho que pra aflorar muito mais a criatividade deles. Então eles botam o desafio Zumbo primeiro e depois eles vão poder fazer uma sobremesa livre. No desafio do Zumbo eles vão fazer meio que um compilado das sobremesas que ele gosta. E ele faz uma mesa com uma joia e tudo muito minimalista, só que dentro disso tem várias camadas e, claro, tem uma gavetinha na mesa com bombons dentro. Então assim, é cheio de detalhes, cheio de camada pra variar. Eles tiveram 4 horas pra fazer tudo isso e o Simon saiu um pouquinho melhor porque a Catherine esqueceu umas coisinhas, mas eles não dão pontuação agora, só no final. Já pra prova dos sabores, eles fizeram um tema de ostentação, de fazer uma sobremesa encantadora. Nos surpreenda, eles falaram. O Simon resolveu falar um pouco das raízes dele e botou como Pérola Negra o nome, e ele dá toda uma explicação que ficou muito legal pra série, falar um pouco também de onde ele veio, o que ele quer fazer, ficou bem legal. No final a Pérola não fica tão pérola e é muito frustrante ver ele daquele jeito, ele se perde um pouco, mas ficou tudo tão lindo que a Pérola foi meio que o de menos. A Catherine resolve ostentar fazendo 3 anéis de rubi. Ela tem os anéis de biscuit, sorvete e tal, e no final ela vai ver e ela só consegue fazer 2, infelizmente, mas mesmo assim ficou lindo. E o Ministério dos Maratonistas de Série adverte: contém grandes spoilers daqui pra frente. Em caso de qualquer chateação, sinto muito. E não é à toa que a Catherine ganha. Ela sabe fazer uma combinação de sabores. É uma guria que tem 19 anos e já fez tudo aquilo. Sério. Ela sabia ser elegante, ela sabia misturar sabor, ela sabia entrar no tema, ela sabia... Eu amei essa temporada, foi tudo muito lúdico, foi tudo muito incrível, eles fizeram provas muito legais, o tempo, tudo. Eu, particularmente, senti falta da Didi, não sei porque ela não tava nessa temporada, não sei se ela não trabalha mais com ele, ou se ela não assinou com a Netflix, eu não sei como foi isso. Mas aí a Rachel fica gritando um pouco o tempo, o Adriano também. Eu recomendo muito pra vocês assistirem, eu me diverti horrores. Vou falar que eu, particularmente, tava torcendo pro Simon, porque desde o início ele foi surpreendendo e mostrando uma coisa atrás da outra muito demais. Mas a Catherine, pela idade que ela tem, o esforço que ela mostra, ela com certeza vai ser uma confeiteira de mão cheia, então valeu a pena também. É isso então, se chegou até aqui é porque tu gostou um pouco do vídeo, pelo menos, acompanhou. Então dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, vai ter vários vídeos ainda sobre várias temporadas de outros programas. E se tu gostou, fala aqui e me dá outras dicas, me dá ideias de outros programas pra eu assistir, que aí eu venho aqui, faço resenha e mostro pra vocês tudo o que aconteceu.